Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, chegadas até nós através da mediunidade de Chico Xavier. Antes de nós começarmos a mensagem de hoje, vamos apenas lembrar àqueles que ainda não assinaram ou não se inscreveram, melhor dizendo, no canal Videira Espírita, que possam fazê-lo. A gente agradece, comentar, curtir o vídeo se gosta, compartilhar. Todas essas ações nos ajudam a aumentar, junto ao YouTube, a projeção do canal, dos vídeos do canal, junto a pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo. Então, de vez em quando, a gente faz esse pedido aqui, sempre agradecendo muito aos amigos. A nossa mensagem de hoje é de número 125, cujo título é Filhos e Servos. Filhos e servos. Os servos são os que trabalham na casa do pai, não é? E os filhos são aqueles que lá moram, são filhos daquele pai. E o versículo separado, destacado, melhor dizendo, por Emmanuel, está no Evangelho narrado por João, no capítulo 8, no versículo 35, e são palavras de Jesus que nos diz: Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Mesmo, né, porque antigamente era comum, né? Ficava-se lá, e mesmo casando, e ficava ali naquelas em volta. Já o servo trabalha e, na medida em que não interessa mais, ele vai embora. O filho não. Mesmo que ele mude de casa, a casa do pai sempre será a casa também do filho. Então, o nosso Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus da seguinte forma. Vamos ver o que ele quer nos trazer. Na sua exemplificação, ou seja, a trajetória de Jesus aqui entre nós, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Então, todos nós somos filhos de fato, mas precisamos merecer alcançar o título de direito de filhos de Deus. É isso. De fato, somos criaturas criadas por Deus. Mas nós temos realmente essa ligação com o Pai? As suas leis, elas estão realmente trazendo para nós algum significado, algum diferencial no olhar com que vemos a vida e da forma como fazemos as nossas escolhas? Precisa ser de acordo com as leis de Deus? Nós o reconhecemos sim como aquele que rege todo o universo e que nos criou simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa, já que absoluta é só Ele. E continua o nosso Emmanuel. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, tudo isso foi exemplificado por Jesus, que é isso que ele começa, a sua exemplificação. Então ele vai colocar o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Sim, estamos aqui, mas não estamos dependentes desses interesses, certo? A perfeita submissão aos desígnios divinos, ou seja, sermos obedientes ao Pai. Constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra, todas elas exemplificadas por Ele, por Jesus. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino. Adamantino vem de diamante, que brilha como diamante, o caráter dessa pessoa. Sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser
dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses, os filhos, ficam para sempre na casa. Aqui, entre aspas, porque está sendo retirado do versículo. Que os filhos, diferente dos servos, ficam para sempre na casa. E os servos? Pergunta Emmanuel. Esses, muita vez, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra, igualmente, uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu, ou seja, falou aos servos como pessoas suscetíveis, quer dizer, falou sobre os servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Então, os interesses dos filhos precisam estar afinados com as leis de Deus. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. E aí podemos, inclusive, incluir o quê? Muitas ilusões, não é? Porque às vezes estamos esperando, eu estou sendo bom e dedicado. O que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar em troca? Não, eu mereço. Eu mereço que Deus me dê isso. Bom, aí eu estou agindo como servo, porque eu estou querendo uma paga pelo meu serviço. Ok? Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Isso aqui ele destaca, olha só, permanecerão em paz. Quantas coisas na nossa vida são capazes de nos tirar a paz? Se a gente parar um minuto para pensar, a gente vai ter algumas, assim, rapidamente. Mas acontece que quando isso nos tira a paz, é porque estamos com a nossa fé vacilante. Não estamos com a nossa fé vacilante? O que pode nos trazer tanto medo? O que pode nos trazer medo? Eu posso ficar com medo de perder meu emprego e não ter como comprar comida para os meus filhos. Muito bem, isso pode acontecer? Poder pode, mas vai acontecer? Eu vou sofrer por antecipação? Se eu passar por alguma dificuldade, o que eu vou ter que aprender a fazer? Vou ter que aprender a buscar um tipo de trabalho diferenciado daquele que eu sempre fiz. Ou vou ter que aprender a pedir ajuda aos meus familiares, aos meus pares. E, em última instância, se esses também me faltarem, vou ter que buscar um outro tipo de ajuda, uma cesta básica, um Bolsa Família. Vou ter que buscar. Quando as situações nos vêm, muitas vezes elas podem chegar até pela nossa imprevidência. Pessoas podem perder o emprego por imprevidência, porque não os levaram a sério. Isso pode fazer com que as pessoas percam o emprego. Não é? É preciso que levemos os nossos compromissos a sério, porque senão podemos ficar sem.
Então, de uma forma ou de outra, as situações estão vindo para que nós aprendamos a agir melhor na vida. E não estamos invisíveis aos olhos de Deus, que precisa apenas que nós estejamos ao nosso lado, porque Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Mas para estarmos ao nosso lado, precisamos ser previdentes. Então, muitas vezes nós podemos trabalhar e gastarmos tudo. Às vezes podemos fazer aquela poupancinha de R$ 50 por mês, de 10% do salário, 5%, que seja, e fazer uma reservazinha. Mas às vezes vamos gastando tudo, fazemos como a cigarra, muito despreocupada com o dia de amanhã. Precisamos estar preocupados com o dia de amanhã, não preocupados, mas ocupados no sentido de sermos previdentes. Podemos já ser previdente não extrapolando o nosso cartão de crédito, por exemplo. Às vezes podemos nos afundar em dívidas simplesmente porque não sabemos usar o que temos de recurso. Extrapolamos, somos impulsivos, somos irrefletidos e acabamos nos tornando vítimas de nós mesmos. Então, muitas vezes, nós passamos por situações difíceis, mas essas situações difíceis são importantes para que aprendamos a, no futuro, não passar mais por elas. Ah, mas eu nunca fiz nada para passar por isso. Às vezes eu não fiz aqui. Às vezes eu fiz lá atrás. Às vezes alguém da minha família, né, do meu lar, tem essa necessidade e eu estou ali, junto. Mas eu também tenho os meus méritos. E isso tudo vai ajudar com que aquele grupo possa superar as dificuldades. Importante estarmos juntos. Permanecerão em paz. Unidos. A quem? Ao Pai. Pode ser até que dentro de uma família a gente não consiga isso, não é? Uns estão mais centrados, uns estão mais confiantes, uns estão mais atentos ao que são, ao que somos e ao que estamos fazendo aqui e aos nossos desafios, outros nem tanto. Mas não vamos esquecer que a mesma providência divina nos reúne como famílias aqui. Isso tem razão de ser. Aí muitas vezes podemos ver as dificuldades das nossas famílias. Mas essas dificuldades, elas não foram, vamos dizer assim, elas não surgiram do nada, elas têm uma história que veio dar aqui, no tempo presente. Então precisamos estar atentos a esse grande caldeirão que é a família, que é um caldeirão para sair coisa boa, para sair aquele alimento que nutre os corações que ali participam daquele grupo, né? Isso exige muito. Não é que a gente vai fazer pelo outro, mas nós vamos fazer a nossa parte. A paz precisa estar em nós. Ah, mas o outro não colabora, o outro não faz. Ok, vamos parar de olhar o outro. Vamos fazer. O outro não faz. O que a gente vai fazer? Vai expulsar o outro de casa? Vai tirar o filho? Vai botar o filho no meio da rua? Porque ele não faz? É preciso que a gente coloque, administre, não é? Então ele não vai ter os mesmos benefícios se ele não colabora, não é? Então é tudo o quê? Mérito, meritocracia. Tudo é mérito. Ah, mas também tem o quê? Intercessão. Não é? Então, às vezes, nós não merecemos, mas estamos com alguém que merece e aí acabamos também sendo favorecidos. Isso também acontece. Também acontece na lei de Deus. Mas não é sempre que nós vamos ter alguém com mérito ao nosso lado, podemos contar com isto? E depois, aliás, vimos isto até na mensagem que vimos ontem. Firmeza de fé. Então pode ser que o outro esteja firme, e aí eu vou e me apoio no outro.
Ou que o outro tenha mérito, aí eu vou e me apoio no mérito do outro. Mas e aí, quando o outro não estiver do meu lado? Eu vou estar preparado para enfrentar as lutas? Porque eu estava acostumado a enfrentar as lutas com o outro ao meu lado. Né? Então vejamos aqui essa conclusão de Emmanuel. O mestre falou sobre os servos como pessoas suscetíveis de vários, ou seja, é passível a eles, não é? Terem vários interesses particulares, que não tem a ver com a casa. Estão pensando, sim, está tudo arrumado aqui, mas eu estou pensando em mim. Mas aqueles que fazem parte da família, efetivamente, com os filhos e os pais, pensam no bem da casa. Ou seja, se um funcionário for varrer, ele vai ganhar pelo trabalho que ele está realizando. Se o filho for varrer, ele não vai ganhar pelo trabalho que ele está realizando, porque o trabalho que ele está realizando é para o bem do lar. Então, todos estamos trabalhando no mesmo sentido, simplesmente focado no que Deus quer que eu faça, e é isto que eu vou fazer. Não vou ficar olhando para o meu irmão que está com isso, com aquilo, que está mais imaturo. Eu vou perder tempo. Preciso ter foco na minha relação com Deus. Eu aqui, Ele me botou aqui nesta vida, me trouxe os recursos, me favorece com recursos durante toda a minha vida, e eu preciso dar o melhor de mim e manter esse meu vínculo. Posso transferir esse vínculo para Jesus? Poderiam me perguntar. Claro, Jesus não é o governador do planeta. Ele não diz eu e o Pai somos um, não porque seja, mas porque as afinidades, né, ele trabalha totalmente afinado com as leis de Deus. Então, nessa afinação, é como se uma pessoa dissesse assim, não, fulano, se falar, é como se eu estivesse falando. Por quê? Afinidade. Tão grande, que se ele falar isso, é como se eu estivesse falando. Está dito. Da mesma forma. Essa é uma mensagem de aconselhamento, mas de firmeza. Olha lá, o que você quer? O que você quer? Você quer ficar sendo agradado a cada passo do caminho, quando o que você está fazendo é simplesmente um trabalho de filho na casa do pai? Você acha que está fazendo algo tão especial assim? E aí a gente vai para a próxima pergunta. Você se acha assim tão especial? E não é um especial por ser filho de Deus, somos todos especiais. Mas quando falamos esse especial você se acha assim tão especial com relação aos seus irmãos? Nós somos especiais todos, porque somos todos filhos de Deus. Mas nenhum de nós é especial com relação ao outro, independente do que caracteriza esse outro. Deus nos ama igualmente a todos. Mas é claro que vão andar mais rápido aqueles que estiverem mais atentos e conscientes da sua função de filhos junto a Deus. Me parece ser até lógico isso, não é? Aqueles que estão dispersos, desatentos, não estão nem aí, vão andar da mesma forma, porque o pai aconselha e ele nem ouviu. Os outros estão atentos, então quem vai andar mais? Aí aquele que ficou lá atrasado, que estava desatento, distraído, nem aí, uma hora lá vai, aí vê lá os outros na frente e fala assim, tá vendo? Favoritismo. Gosta mais deles do que de mim. Não é favoritismo. Eles estavam atentos e seguiram. O outro estava o quê? Distraído, indiferente, nem aí. Aí a gente fica para trás. E depois, tem favorito? Tem não. Nós é que não nos colocamos na posição que realmente merecemos estar. Mas
mais ativos diante da nossa própria vida. O ideal é dizer ativos, não é? Mas ativos já está de bom tamanho. Então, é isso, amigos queridos, filhos e servos. Queremos ser filhos, então não adianta a gente ficar cobrando, né? Porque filho não cobra. Aí podem dizer assim, cobra sim, que o meu cobra. Mas filho não cobra. Se os nossos filhos cobram, é porque a gente permite que eles cobrem. Não é? Então, mas não os filhos de Deus, porque Deus não dá essas costas largas, não. Né? As leis de Deus, elas são muito misericordiosas, mas são muito justas. Muito bem. Vamos orar? E digam nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham? Vocês concordam? Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por esta encarnação, pelos exercícios que nos são oferecidos, de praticarmos as Tuas lições. Às vezes tão difícil, Senhor, nos é essa prática, esse exercício, mas sabemos o quão é importante para nós. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos em nossos esforços, abençoa as nossas vidas, a nossa saúde, abençoa os nossos lares, os nossos queridos, as nossas famílias, mas a todos os lares, Jesus, abençoa. A todas as famílias, Senhor, abençoa. A todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, abençoa. Em especial os que estão sofrendo, Jesus, abençoa, Senhor. Que as Tuas bênçãos possam brilhar em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Estava já pensando no boa noite, mas não. Gotas do Evangelho. Até amanhã, muita paz a todos.